Olá, amigas empreendedoras, mais um podcast do Portal Sou Mulher. Gente, tá ficando cada vez melhor. Eu estou aqui hoje com uma convidada, mas tão especial, que eu tô emocionada. Fiquei desde ontem emocionada quando Linda. quando eu soube que ela viria presencialmente. Gente, parabéns para todas nós que estamos aqui convivendo com a Patrícia Radá. Ela é especialista em gastronomia quântica. Gente, é tanta informação bacana para vocês. E ela é nossa convidada especial como embaixadora da nossa Expo Quantic. Patrícia, eu tô tão feliz de você estar aqui. Eu trouxe hoje uma jarra de 80 anos, gente, para servir água, para ter essas memórias afetivas, para a gente ter esse carinho todo com a Patrícia. Por quê? Gastronomia quântica. Conta pra gente, Patrícia! Muito obrigada. Quero agradecer pelo carinho, pelo convite. A gente já trocou algumas figurinhas, né, Vera? Nossa, E eu tô acho que é um encantada com projeto você. incrível. Essa gastronomia, né? Eu digo a gastronomia quântica, na realidade, é uma gastronomia quântica integrativa. Porque ela vai além do quântico. O quântico, ele dá toda a estruturação. Uhum. Mas o que eu fui vendo ao longo do tempo? Primeiro vou me apresentar, Sim, né? primeiro a gente se apresenta porque É. esse tema já vai virar spoiler da nossa feira Expo Quantic. E assim, Exatamente. se apresenta porque eu não consigo te apresentar, porque eu já sou, assim, fã número 1 de todas as pessoas que conhecem a nossa estrutura toda aqui, né? Eu tô toda... Não é assim, ó. Eu sou formada em odontologia, exerci por 10 anos. Então, assim, eu tenho todo. A gastronomia veio de um propósito de vida. Depois dos Uhum. 40 anos, até 40 anos, então eu fui dentista, fui vendedora de joias, já fui Mas dona tem de tudo a depósito de ver, né? bebida. Tem tudo a Não, ver. tudo a ver. A dentista e tudo entra pela boca, né? É. Tudo E é foi muito energia. legal, porque enquanto eu fazia a faculdade de odontologia e exercia isso, eu trabalhei com. Eu tenho mais ou menos uns 20 anos de formação energética. Então, sou mestre em reiki, radiestesista, radiônica, cristais, óleos essenciais. Então, assim, várias técnicas energéticas. E fora isso, a gente tem uma questão muito especial de estudar técnicas orientais. Eu Uhum. sempre fui buscando, quando veio a gastronomia e veio todo esse universo junto, eu fui buscando, através de literatura, de muito estudo, de muita dedicação, referências que conseguissem complementar tudo aquilo que eu fui experienciando, fui fazendo experiência e via os resultados. E eu dizia, como que eu explico isso? E aí eu falava, não tá, eu não consigo só com a nutrição quântica, ou eu não consigo só com a gastronomia afetiva, eu Uhum. não consigo só com técnicas de energização. Então eu sempre fui buscando para criar então a gastronomia quântica afetiva, eu digo, né? Porque tem isso, o afeto é muito importante. Quando a gente está falando só do quântico, a gente está falando de vibração, de energia, do campo energético, digamos assim. É o campo eletromagnético, né? É, Que atrai toda essa energia. exatamente. Patrícia, existem várias. A gente já vai começar a dar um spoiler aí na nossa Expo Quantic, porque, como embaixadora, você sabe que muitas pessoas vão ficar assim, até com um Alucina. pouquinho de inveja, Ah! da gente, Não, de mas vamos trazer, compartilhar, de né? trazer uma pessoa tão ilustre para mim, é uma pessoa muito especial. E a gente entrou numa sintonia tão bacana. E o que que a gente vai preparar para essas pessoas dentro da Expo Quantic? Como é que você conseguiu diferenciar emoção, alimentação? O que que tem? Porque as pessoas confundem um pouco. Quântica, tá ligado a vegano, tá ligado a sal orgânico. E o quântico, ele vai além disso. Porque as pessoas estão se preparando
para a quinta dimensão, gente. A quinta dimensão não é um lugar, e eu já venho falando sobre isso. A quinta dimensão é uma frequência. Como mudar isso? Não adianta a gente vir com coisas só do passado, as experiências que a gente tem, apesar que a alimentação ela tem uma história, e você tem trazido a história em relação até a uma pessoa muito nobre, né, dentro da medicina, que é Hipócrates, que ele fala do alimento, faz do teu Exatamente. alimento o teu medicamento. E a gente Exatamente. sabe que tudo isso tem vibração, tem energia. E você listou algumas coisas assim na história. Conta pra gente essa informação histórica até a gente chegar a entender a gastronomia quântica. Porque senão, hoje tem tudo quântico. Tem direito quântico, tem energia quântica, tem isso, tem aquilo. Mas o que diferencia, por exemplo, do só vegetariano, ou não se prende a isso? É muito além disso. Ó, primeiro uma coisa que eu acho interessante é que você me fez várias perguntas numa, então eu vou tentar responder Não, assim, é o que a gente conversou, você tem todo um a caminho de história, história, né? O que eu acho interessante, primeiro, na exposição quântica, a gente vai trazer a possibilidade das pessoas entenderem esse universo. A gente vai fazer com que pessoas comuns também possam ter acesso, porque é tudo muito simples, né? A gente estava falando disso. Energia simples, né? É muito simples, não tem um rebuscamento. E eu, ao longo, conforme eu fui, como eu te disse, tentando entender o meu propósito e todas as técnicas que eu ia absorvendo na gastronomia tradicional, eu fui também procurando estudos, porque tudo hoje é quântico. O quântico ficou muito banalizado, Sim. né? O perigo do quântico é esse. Era esse. Então eu tive muito cuidado em embasar toda essa gastronomia quântica em fatos. Então a gente começa lá na antiguidade, como você disse. Depois isso se a gente ainda pega alguma parte bíblica até, que é um pouco depois, porque Hipócrates é antes de Cristo. Em Cristo a gente pega ali os essênios, João, ensinando a alimentação dos grãos. Então isso já é retomado, essa alimentação viva. Isso volta na Califórnia, mais ou menos na década de 80, por uma dona de casa que escreveu mais de 15 livros falando sobre a alimentação viva, a importância disso, e ela se cura com isso. Então, a autocura que essa alimentação traz. Só que tudo precisava ser complementado. E o que acontece? Pelo menos comprovado. E comprovado. Mas a comprovação, ela vem, você complementa e aí você faz testes para conseguir chegar e falar para você. Então, assim, tudo que eu vou colocar no Expo Quant, ou tudo que eu coloco na minha vida, na minha gastronomia, são coisas que eu já estudei, comprovei, e nós temos bases técnicas disso. Então, o que acontece? Não adianta a gente ficar só na alimentação viva se a gente ignora o nosso campo emocional. Porque é aquilo que você falou, a quinta dimensão é um local, não é um local, é uma frequência. Só que você precisa querer ter essa frequência, porque existe o livre-arbítrio. Você precisa sintonizar e não se obrigar a isso, né? Obrigar é impossível, mas quando a gente fica, tem pessoas que ficam esperando ser elevado a frequência sem ter a ação, né? E precisa-se ter a ação, a busca. Então, acho que a Expo Quântica vai trazer toda essa questão, né, de estamos aqui oferecendo para vocês e tem 1000 possibilidades. Para quem trabalha com comida, para restaurantes, para dona de casa, é uma gama, né? São nutricionistas, são pessoal... terapeutas, frequenciadores. Então, assim, são várias camadas de uma mesma estrutura e que vai te dando conteúdo e provas de que realmente faz sentido, né? É o futuro. Mas você sabe que é até uma experiência bacana, porque nós temos uma cabeleireira, é uma amiga querida, ela já veio aqui e ela começou a fazer nutrição para poder acompanhar o cabelo daquela cliente. Olha que diferencial e olha que detalhe isso, porque a preocupação dela em estar saudável, manter a cliente dela saudável, preocupada com o fio do cabelo, porque depende da alimentação das pessoas. Então, o cuidado de trazer um diferencial para o salão dela
está levando ela a um outro nível. Ela está buscando informações no quântico, ela está buscando informações dentro de todos os alimentos que ela tem conhecimento. Alimentos vivos. Você me falou, inclusive, que você coloca num campo vibracional em relação ao líquido, a morte do animal, para as pessoas não confundirem. Ah, não pode no quântico comer carne. Ai, não pode isso. Isso já vem uma estrutura na nossa cultura, né? Então, explica pra gente como é que funciona isso, porque você falou, parece uma doida lá no supermercado, medindo frequência. Imagine eu no supermercado com um pêndulo, assim, ó, pendulando carne, porque o que acontece? Nós já sabemos, vamos partir de alguns princípios que a nutrição quântica é em cima e é uma das principais bases da minha gastronomia, que são alimentos que eles se dividem em 4 classes: os biogênicos, bioativos, bioestáticos e biocídicos. Qual é a grande diferença? Quando a gente está falando dos biogênicos, a gente pode correlacionar os biogênicos aos alimentos vivos da antiguidade, alimentos com vida. Nós podemos, na nutrição quântica em si, aos alimentos de alta vibração, de alto poder vibracional. São alimentos que eles geram energia dentro da gente. Ou seja, é uma energia limpa, porque ela vem da terra. Eles não passam por cozimento, eles não têm nenhum tipo de antibiótico, eles não têm agrotóxicos. E isso vem não só de alimentos orgânicos, mas às vezes a gente sabe também que orgânico é um selo, que não é todo mundo que pode ter, mas de pequenos fornecedores, quando você sabe a origem desse alimento. Então, são os biogênicos. Os bioativos, eles perdem um pouco dessa vibração. Se a gente pega na nutrição quântica, eles ainda continuam sendo de alto poder vibracional. Já na bioenergia, eles já têm bem menos. Por quê? Porque eles são alimentos que é a terra que dá, a maioria crus ou que passam por um leve cozimento, mas eles ainda são ativos, porque eles não criam a energia dentro das células, mas eles ativam. Ou seja, eles promovem equilíbrio celular. Esse seria, por exemplo, uma fração como se fosse a homeopatia, ela vai tendo essa diferenciação, porque no primeiro, nos biogênicos, a gente só vai ter tipo hortaliças, castanhas, tudo que é grãos ou tudo que tá brotando, broto de feijão, broto de alface. Então, eles têm vida. Eles têm vida. E eles Se você deixa um alho na geladeira, eu sempre comento sobre isso. Ele brota, gente. Ele tá vivo. Tudo aquilo que brota, ele ainda é um biogênico, ou seja, ele tem vida e ele vai brotar vida dentro das células. Isso faz com que as ondas eletromagnéticas e mesmo as enzimas digestivas venham numa proporção muito maior. E isso faz com que o nosso próprio organismo se cure, que é lá que o Hipócrates falava em 400 antes de Cristo. Por quê? Porque o próprio organismo, com toda essa energia, consegue fazer uma autoprodução de uma autocura, digamos assim. Então, tem um enunciado, eu não sei se ele já foi lançado. Já foi lançado, eu vou dar uma olhada. Mas eu já li sobre o tema que vai para o spoiler da Expo Quantic. Você está se alimentando do quê? De energia ou de matéria? Eu achei aquilo tão interessante. É dentro da própria equipe buscando informação. E eu acredito que o que você mensurou do seu trabalho, as pessoas vão se alimentar de energia, né? Mas uma energia... Mas tem a energia questão... vai além se a gente ficar só na nutrição quântica. Por quê? Porque a gente pode também complementar essa energia da vitalidade, da autovibração, dos biogênicos, bioativos e os bioestáticos, que não tem jeito, a gente acaba também se alimentando de farinha branca, de algumas coisas, tentando eliminar um pouco o prejudicial dos biocídicos, que é o que está adoecendo todo mundo, né? O que é biocídico? Só para o pessoal entender. É tudo que tem conservantes, que é pasteurizado, fast food. Entendi. É tudo aquilo que não brota, digamos assim, mas é o pior, porque passou por muitos processos de industrialização. E o nosso organismo tem muita dificuldade. Na verdade, vai chamar de alimento morto. São mortos. Mas assim, se você parar e pensar, ele é alimento físico, porque a pessoa está com fome, ela se sacia. Só que ele não alimenta as células.
Por isso a gente... essa a diferença, gente. Pensando em cada empreendedora que tem a ideia de fazer a relação da gastronomia quântica, porque é um mercado em expansão isso. Muito, e que dá para ser desde o pequeno até o grande, né? Qual foi a experiência de entender que ela precisava de um plus? Quando eu ia num restaurante, ou mesmo eu cozinhava, e eu percebia que às vezes aquilo não me trazia todas as sensações de emoção que teria que, a princípio, causar, porque está gerando vida, está nutrindo o meu organismo. Aí a gente entra na gastronomia afetiva, que ela precisa ser linkada à gastronomia quântica. Tem diferença, então. Gastronomia afetiva, como eu trouxe para você uma jarra de 80 anos aqui, eu senti que isso era um afeto. E eu trouxe um carinho para você, porque eu lembrei. Falei, meu Deus, o que eu vou levar de memória afetiva? Eu acredito que você vai lembrar sempre dessa jarra. Sempre, desse momento, desse carinho. E ela tem a cor da Expo Quântica. Você sabe que eu reparei isso hoje. Até mostrei para os meninos. Falei, gente, tem a cor aqui da Expo Quântica. Olha que legal. São essas referências que às vezes vêm no insight da gente e fica no emocional. Eu sou muito emotiva, mas eu sou muito racional com algumas coisas. Eu, às vezes, preciso da ciência colocando a experiência para a gente comprovar, para não ficar aquela coisa assim, surgiu do nada, a pessoa nem estudou e tá ali fazendo, tá tendo até sucesso, mas não tem uma base. Que é quando a gente conversou, eu falei, nossa, Patrícia, que propósito, que base, que estudo. Eu fiquei encantada com isso. Então, essas memórias afetivas que você comentou, inclusive do casal, quando você vai fazer um casamento, de ter essa preocupação com a relação da alimentação que vai integrar. Eu achei isso tão bonito, eu achei isso tão diferente. Falei, olha que preocupação. E com o casamento, que é uma energia, e das pessoas que se alimentam. Ele vai além disso. Assim, conforme eu fui estudando, a princípio a gente... Festas, que eu trabalho com buffet hoje, né? Fora outras coisas, mas o buffet acaba sendo também um dos meus campos né? E de experiência. Eu falo que é experienciação, porque eu consigo também experimentar e ter comprovações daquilo que eu tô colocando, e os feedbacks são num número muito maior, com uma amostragem maior, do que se eu estivesse fazendo isso individualmente. Mas a gente vai linkando na gastronomia quântica integrativa o afeto num degrau a mais, além das referências, além da necessidade de cada ser humano, das emoções que cada um tem, porque a gente tem que aumentar a vibração, mas a gente tem que promover um equilíbrio. E o equilíbrio numa pessoa que está depressiva não é o mesmo equilíbrio de uma pessoa que está super agitada. Então, para nos dar esse tom, a gente precisa dessas frequências dos gatilhos emocionais. Mas, além disso, a gente, quem cozinha, quem te serve, todo o processo tem um papel afetivo fundamental no resultado final. Já ouviu aquela história que quando a cozinheira tá chorando, o alimento chora? Ou seja, não bolo. Você vai fazer eu fui fazer um pão uma vez e não deu certo. Aquele dia realmente estava difícil. E uma outra vez eu fui fazer uma surpresa pro meu irmão, de convidar todos os amigos dele de infância. No dia do aniversário dele, ele não gostou da surpresa. Eu consegui estragar um brigadeiro, que eu fazia todos os dias, faço sempre, mas caiu lágrima dentro do brigadeiro. Eu chorei de tristeza. Olha isso, olha como isso é interessante. Então, você consegue entender. Uma surpresa que a pessoa não falou, como assim? Você convidou fulano, não me avisou? Pegou de surpresa, né? Mas não é isso, assim, mas isso é uma comprovação que a gastronomia quântica, ela não pode ser uma coisa que a gente fale real se a gente não pegar todo o universo. E não adianta ser quântico, não adianta ter uma terra sem agrotóxico, ser biogênico. Se a pessoa que vai fazer... ou às vezes você vai num restaurante super estrelado, a comida tem uma procedência incrível, mas ela te deixa triste. Por quê? Porque ali pode ter algum tipo de mão de obra escrava ou de baixa valorização. Eu faço muita questão. Isso é importante. Isso é muito importante. Olha, empreendedora, olha esse recado. Fala muito isso para empreendedora, fala direto. Eu digo muito isso. Um dos nossos, quando a gente fala amor da
terra ao comensal. É respeitando uma terra que não tem agrotóxico, pequenos fornecedores, mas o amor ele precisa ser honrado em todas as esferas, porque o quântico, a maior vibração, se qualquer profissional que vier aqui falar para você de frequência e de quântico, vai te dizer, nada vibra mais do que o amor e a alegria. Então, para que você São não muitos hertz o amor, né? então, para você não perder a frequência do alimento e conseguir potencializar o poder de cura, o poder de vitamínico, o poder de alegria, é você honrando o amor. E não adianta você só honrar o amor na ponta e no teu, para quem você serve. E escravizar ou tratar mal de alguma forma o garçom, a cozinheira, a moça que está limpando o chão. Então, existe todo um processo onde precisa o amor ser honrado. E isso também é gastronomia afetiva. Isso a gente está falando de afeto, a gente está falando de verdade, porque senão o amor não subsiste, a humilhação, a você tratar mal. Então eu digo, uma das coisas que eu mais me honro, quando meu pai teve muita dificuldade, quando imagina, ele formou uma filha doutora, eu fechei meu consultório e fui cozinhar. Então ele falava, mas eu formei uma filha doutora para ser cozinheira. Gente, porque a pessoa antiga tem esses problemas, né? Ainda mais cidade pequena, meu pai é de Barretos, uma cidade muito pequena. E aí eu falei, pai, eu abri mão de ser doutora para fazer a maior função que um ser humano pode fazer para dar felicidade para ele, que é servir ao próximo. E é isso que eu acho que a gente vai fazer na Expo Quântica, né? Eu acho. A gente vai servir e mostrar que é uma delícia servir. Os meus contratantes, quando eles olhavam para mim e falavam, gente, mas você é dentista e tá aqui, porque assim são muitas horas. Mas é isso, é amor, é frequência. É verdade. Né? Mas você sabe que também a prática da função como dentista, ela te sobrecarrega demais. Coluna, tudo. Você tem que ter realmente muito amor para estar ali. Mas eu vou te dizer que a cozinha você tem que ter 10 vezes mais amor. Porque a cozinha, um evento, a pessoa às vezes acha que são 6, 8 horas. A gente não trabalha são dias, menos de 3, 4 dias. E acordada, a gente já chegou a ficar 36 horas, dependendo do cliente. Mas, continuando o afeto. Acabou essa questão, então veio a gastronomia afetiva para que não se perdesse a frequência durante todo o processo. Mas aí eu cheguei com uma dificuldade. Eu olhava e falava, por que tem alguns alimentos? A carne, por exemplo, quando você falou, eu não te respondi a questão do vegano. Não tem a ver, por quê? Porque a quântica, ela não é extremista. Nós não podemos, nada que é extremo. É isso que é importante ouvir. A ciência quântica, ela não vai para extremos, porque ela muda, é equilíbrio. Ela é equilíbrio, né? É equilíbrio. Ela muda a frequência a cada momento. E a vida é equilíbrio. Tem pessoas que não precisam de proteínas, ok, a gente respeita. Tem outros que precisam, não tem como se pôr uma regra. Porque cada organismo é cada história é uma, cada frequência é uma, até dos alimentos. E isso me levou para as práticas integrativas, que foi essa formação que eu tenho de mais de 20 anos no mundo energético, que é o reiki, a radiestesia, e usei isso para me ajudar a entender, pesquisar e neutralizar energias discordantes, como a da morte dos animais. Olha, isso eu achei fantástico. Ela me explicou como é que funciona isso. É muito legal, né? Porque... E é comprovado, tá, gente? Não é só legal, não. Tem comprovação de tudo que ela tá fazendo. Gente, teve uma época que eu tentei ser mais para vegetais, vegetariana não tão radical. Mas eu passei uma semana e começou a me dar um negócio estranho. Gente, eu tinha uma vontade de comer carne tão grande que tem uma padaria do lado da minha casa que eu nunca comi porque eu sou exigente com limpeza das coisas. E eu fiquei assim, eu cheguei no portão, tava chegando... Falei, meu Deus, cheirinho de churrasco. Eu vou lá, ajudei o rapaz a fazer o fogo. Falei, que vontade de comer carne. Meu corpo pedia, eu senti que eu estava com uma energia mais baixa. Eu falei assim, isso daí se for um caso de evolução, ou só de ideologia, ou só de busca para alguma coisa, não funcionou ainda. Então, precisei comer carne.
o churrasquinho que achou que era de gato ali Mas do você lado. sabe que eu Fui acho... lá e um monte de coisa, É que menina. nós somos energia. Eu acho que todos nós temos... Às vezes eu tenho momentos que eu não tenho necessidade de comer carne. E tem Tem outros momentos que que eu sim. tenho vontade de comer só carne. Então, o importante da gastronomia quântica integrativa, eu gosto muito de falar o integrativa, porque é integrado. O que a gente vai estar falando Não é aqui radical, né? não é radical, é integrado e é integrando várias técnicas. E isso ajudou muito quando vem, em 2018, para mim ajudou muito, a Portaria 702, que daí foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, foi adepto ao SUS as práticas integrativas e complementares. E aí, o que eu comecei, quando houve isso, eu comecei a inserir isso na gastronomia. Então, toda a nossa alimentação, ela recebe energização. Ou seja, a energização ou o reiki nada mais é do que a intenção de quem está ali preparando que aquele alimento cure, agradecendo aquela terra, agradecendo todo mundo que levou aquele alimento e falando para aquele alimento o quanto ele vai ser importante para nutrir aquelas pessoas que vão os receber. Uhum. Então, isso é a energização. A radiestesia já nos ajuda a entender, quando eu falo para você do pêndulo, ela já consegue, quando eu vou no mercado, ela me ajuda qual é a vibração de cada alimento. Uhum. Por quê? Porque é muito mais fácil eu equilibrar um frango que tenha menos antibiótico, que a pessoa que estava trabalhando não estava trabalhando em condição escrava ou com baixo salário. Isso Por quê? consegue detectar? Se você Como consegue. energia? Hoje a gente já tem, né? Tem os o aparelhos. pêndulo, o aurímetro, já temos vários aparelhos que medem a frequência. Então, isso ajuda muito. Isso vai trazer na feira, viu, gente? Vamos trazer na feira e as experiências. E aí, a carne, eu descobri o quê? Que tem algumas realmente, quando ela não tem nenhum tipo de vibração, aí é uma carne que você não consegue recuperar a energia. E Existe isso também. Existe isso também. Tem como perceber, você só olhando, não? Eu tenho, né? Mas a maioria não. Porque assim, eu já tenho meio que um pêndulo interno, porque eu tenho muitas iniciações e muito trabalho em cima disso. Mas quando eu tô magoada ou triste, é isso que eu te falo, tanto que também o afeto e o emocional importa. Porque daí o meu pêndulo, ele já não é fiel. Daí eu preciso do pêndulo do campo de energia mesmo. Uhum. Porque ele me ajuda a É porque a gente acaba saber. tendo um controle interno. Uma vez eu estava no supermercado e eu também presto muita atenção em algumas coisas. Como eu prestei atenção em você manuseando Os no teu buffet os morangos, que eu achei bárbaro. Amo os Eu vi que ali morangos. você estava energizando tudo aquilo. E por isso que eu trouxe hoje moranguinho para você. E você viu que na minha mesa de buffet sempre tem muitas frutas, Muitas frutas. ervas. Uhum. Por quê? São biogênicos. Eles têm uma vibração altíssima e eles me ajudam muito. Não, e fruta é uma delícia, né? É. Então, eu tava no supermercado e eu cheiro as coisas. Eu não assim, perto do nariz. Mas eu olho, assim, a aparência e tal, e eu sinto o cheiro. Na hora que eu fui para pesar, o rapaz falou assim, nossa, a senhora tem um costume tão feio. Eu falei, do quê? Falou? De cheirar? A senhora fica cheirando as coisas. Eu tô cheirando a linguiça, acho que ele não achou engraçado. E eu falei assim, mas a gente descobre pelo cheiro. Se tiver estragado, tem um cheiro horrível, né? Pega um peixe estragado para você ver o que acontece. E na hora que você vai fazer aquele alimento, ele tem que ter um cheiro que te traz Mas olha uma que engraçado, sensação. você já é uma pessoa mais do olfato. É. Por exemplo, eu, por ser visual, e tem muita gente que assim, pode prestar atenção, às vezes você tá num local e você vê uma maçã. Você nem gosta de maçã, mas parece que aquela maçã brilha pra você. Ela tem, Isso é física quântica. Isso é o teu organismo, ele tá precisando das proteínas que tem e ela tá na vibração certa. Então, você, quando acontecer isso, vai e compre o que né? olhar. E isso, conforme como eu trabalho, né, pros outros e eu cozinho. Então, é tanta coisa, porque hoje eu tenho uma equipe que trabalha dentro do meu campo de energia, porque eu consegui já estabelecer isso, até pra gente também ter esses selos de gastronomia. Preparar outras pessoas que queiram colocar isso no buffet delas, na cozinha delas, no restaurante delas. Mas a compra eu ainda não consigo. A compra eu não consigo terceirizar.
Porque não é sempre os mesmos fornecedores. Tem, às vezes, um mesmo fornecedor que, se acontece um problema emocional ou alguma Você coisa, fica até sabendo, né? a hora que você chega no Ceasa, você vai olhar, você percebe que a vibração é outra, que mudou a vibração. Tanto é que eu tenho um fornecedor de tomate. E o meu fornecedor de tomatinho de rama, os tomatinhos ouvem música clássica. E é incrível. Nós vamos trazer o pessoal da Sanhaçu, que é uma... como é que é? Pinga. É a pinga feita com música clássica. Eles têm e é incrível. Coração. Imagina. Gente, é incrível. Então você já pode ser pingo. Não, quântico. Mas deixa eu te falar, a pessoa, quando ela pega um tomate, ela põe na boca, ela fala realmente. Porque primeiro eles chegam, a vibração é tão alta que eles ficam olhando e eles não comem. Você acredita? Acredito. As pessoas, elas estão com tanto medo do amor, elas estão com tanto medo da frequência, quando a frequência é muito alta, que elas se assustam. Elas precisam um tempo para perguntar, tipo, será que eu mereço? Porque as pessoas estão se sentindo também muito não merecedoras. Às vezes acontece isso. Puxa vida, Deus, tá tudo tão... Parece que tá tudo tão perfeito, mas tem que dar uma coisinha errada. Não é? Para acordar. Eu vejo muito isso, e daí as pessoas, eu falo, não... A gente estava treinando isso hoje, falei pra Jéssica, vamos fazer as coisas assim, porque eu trato com muito amor, e assim, a gente precisa ter esse amor em conjunto, vamos fazer as coisas com essa base, e assim, todo mundo disposto a ajudar, a melhorar, sabe? Todo mundo com propósito. Isso faz tanta diferença, mas né, eu acho que as pessoas, elas conseguem ver isso quando elas entendem. Por isso que eu acho que eu amo quando existem projetos como esse, que vêm para tentar fazer com que as pessoas entendam o que acontece. E quando as pessoas entendem, é mais fácil. Tanto é que eles chegam para mim e falam, mas é só para olhar ou eu posso comer? Eu falo, não, gente, come. Daí as pessoas eu vi aqueles comem. Favos que você coloca. Você viu? Ai, e aquilo é as abelhas linda. que criam. Eu tenho um local que cria para mim e faz. Agora tá fazendo em formato de rosa. Olho tudo, viu? Aquele de coração, né? Não é. E assim, e aí é muito legal, porque quando a gente tá falando, a pessoa fala, imagina. Isso é marketing. Daí, quando acontece e a pessoa prova, ela fala, cara, realmente é diferente. É uma diferença, né? Isso é muito legal, porque você vê que funciona. E é isso que a gente pretende trazer na Expo Quantic, para você enxergar tudo e escolher a sua frequência, escolher a sua direção. E você imagina, você vai conhecer de tudo. Puxa, mas pinga faz mal? Eu acho até que se faz tudo isso para fazer uma pinga, ganhou prêmio, ganhou assim, ganhou assado, deve ter alguma coisa no contexto. É que existe, o corpo isso que precisa você de álcool, disse. né? Eu acho assim, menos Colesterol julgamento. não é gordura, colesterol é álcool. E menos, Olha que incrível. e menos julgamento, né? É um grande problema isso. Tudo que é extremo, tanto é que nós estamos tendo tantas guerras, tantas coisas ruins por extremismo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, quando fala, ninguém pode, tipo, eu vou comer só carne, mas também não comer carne. Então, assim, eu acho que você tem que se ouvir. Porque cada hora a gente necessita de uma coisa. Nós somos complexos, nós temos emoções complexas. É como a Expo Quantic. Um profissional chegou para mim e me perguntou, Vera, pessoal de marketing, qual é o seu público? Aí eu respondi para ele, posso te responder quem é o meu público? Aí ele, pode. Quem tem célula. Exatamente. Quem tem célula vai ser meu público. Então, assim, nós vamos falar desde música, desde hertz, desde alimentação. Para mim, até o espaço de alimentação, ele pode se falar de tudo. Ele até pode ser o espaço maior da feira, porque para mim a alimentação é um dos itens que mais eu preservo. Interligado também, né? Muito ligado. Então, assim, tudo que a gente pode trazer de informação. Eu tenho uma amiga que ela tem uma farmácia e agora ela montou um empório. Ela coloca a frequência da felicidade no pão. Não. Ah, mas o pão tem glúten? Olha, pode ter glúten, mas ele tem felicidade, isso eu sei. Então, é uma frequência porque uma que ele coisa, coloca, é isso né? que as pessoas precisam entender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. E a gente pode colocar a frequência que é. Aí a gente volta na questão da carne que você disse. Toda carne que ela tem água. Tudo aquilo que tem água, tem um amigo meu que falou que ouviu uma vez eu postando isso nas redes sociais, que eu tenho um vídeo falando disso. E que foi muito polêmico. E ele falou, eu fui ver se você não estava mentindo. Porque eu falei, onde já se viu? Como?
que uma carne morta tem vida, o animal tá morto. E não tá, porque tem água. Se tem água, tem ondas eletromagnéticas. Se tem ondas eletromagnéticas, a gente consegue mexer na frequência delas. E querendo ou não, o animal, ele veio para uma cadeia alimentar. Existe uma cadeia alimentar. Então, se você consegue, E é através ancestral isso, né? mas Não você tem- consegue através de técnicas hoje, e que é isso que eu venho ensinando, e é isso que eu venho pregando e estudando, mudar frequências, aumentar frequências. Uhum. E isso é muito legal, porque daí você, se você comer, você vai entender que é uma carne que se digere muito mais rápido, que não traz aquela angústia. Então, assim, tudo é uma questão do olhar, e eu acho que é isso que na Expo Quântica a gente vai trazer da gastronomia. As Uhum. pessoas entenderem que a gastronomia vai além do nutrir o físico. Uhum. É nutrir o emocional, o energético, o espiritual, é estar feliz, né? A própria, quando eu falo a minha comida cura, não quer dizer que eu curo, mas é que uma comida com toda essa vitalidade, com todo esse amor, promove uma cura, como já falava Hipócrates em 400 anos antes de Cristo. Sim. Por quê? Porque é vida. Uhum. Vida cura, né? A vida é contrária à morte. Você sabe que eu estive numa palestra em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e um grupo de mulheres, né, dentro dessa área de tecnologia, e mulheres que falam sobre todos os temas, que colocaram o HC em primeiro lugar em saúde, né, acho que é do mundo ou do Brasil, agora eu não me lembro. E as pessoas ali, elas estavam falando sobre saúde crônica. Agora não vai ser mais o termo doença crônica. Agora nós queremos saúde crônica. É a ausência da doença. Porque o que adianta você lutar a sua vida inteira, não ter a menor preocupação com o alimento, que é uma das coisas mais simples da gente entender que é energia. Você cuidar disso e depois você vai parar dentro de um hospital e você vai ficar uma pessoa ali se alimentando melhor, porque a comida de hospital é uma comida bem equilibrada. Depende do hospital, mas a maioria Não, a sim, maioria né? sim tem essa preocupação de ser menos sal, menos isso. Caramba, por que não fez antes? Então, assim, a né? questão de prevenção, de entender, de compreender, sem radicalismos, sem tudo que a gente precisa buscar, está na saúde crônica. Olha, mas olha uma coisa interessante. Eu tô lembrando uma coisa aqui. Lembra quando eu te digo que vem essa dona de casa nos anos 80 que escreveu 15 livros? E isso lá, sabe, isso chega no Brasil, no Rio de Janeiro. Uhum. E chega, sabe em que setor? De artes. Uma professora de artes da PUC do Rio trouxe isso, não me lembro o nome dela, desculpa, mas depois eu te passo. E ela traz essa coisa da alimentação viva para artes que depois é absorvida por uma outra frente da faculdade, mas é como tudo é interligado, é como as pessoas precisam entender o equilíbrio das coisas, como todos somos um, né? E eu Hoje acho a medicina, que a Expo vai vir nisso. Acho que ela vai trazer muito isso para cada uma das pessoas. A medicina integrativa, ela busca tudo isso. Por que integrar? Na verdade, a questão do HC é integrar o sistema de saúde pública com o sistema de saúde privado. Eles querem as pessoas tendo acesso a todo esse trabalho. Foram treinadas várias pessoas para fazer o médico fazendo consulta online, então tem toda uma tecnologia vindo aí. E as mudanças que as pessoas estão tendo. Como é que elas... Hoje, assim, você come muito fora. Tudo você vai buscar assim, sem saber da procedência. E como que a gente vai poder treinar essas pessoas? Eu sei que no HC foram treinados 1.200 médicos para ter esse acesso à inteligência artificial. Então, com cursos, palestras, preparando as pessoas para entender o que a gente está falando, porque o que nós estamos falando agora parece ser uma coisa longe, mas a gente já está aí, as pessoas já querem isso. Gente, é isso que eu fico, assim, por isso que eu falo, cara, é muito mais simples. Isso já existia na nossa avó.
Isso já existia. Sabe aquela avó que cozinhava uma comida que te curava? Uma comida que quando você chegava exausta, aquilo parece que renovava as suas forças. Isso já era quântico, isso já era frequência. Então, assim, é tão mais simples. Por mais que pareça complicado, e é complicado, eu querer aqui explicar tecnicamente os princípios, por quê? Porque a gente tem os haters, o pessoal de plantão, e eu, como tenho bastante seguidores, eu tenho inúmeros, você não faz ideia. Imagina. Tudo que eu posto, eu tenho que ficar explicando o tempo todo no direct o que eu faço, o que eu faço com o coco depois que eu uso o coco de cumbuca. Então, assim, é exaustivo e talvez a gente tendo que explicar isso para essas pessoas, a gente deixe de falar para as pessoas simples que isso é muito simples. Que é só pegar alimentos que, eu não tenho como fazer um curso de radiestesia, e é isso que a gente vai trazer na Expo Quântica. Eu não tenho como ver pela frequência, mas você tem como ver pelo teu coração. Daí, por isso é importante ter o afeto, a gastronomia afetiva. Por quê? Porque a gente possibilita com isso mais acessos, porque não precisa, porque a gente vem de uma cultura onde o inacessível é chique, só para pessoas especiais, só para pessoas que têm um nível intelectual maior, e não é. Então é isso, o que a pessoa precisa ter para a Expo Quântica é querer ser uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a questão. Nós estamos preparando algumas ideias para trazer essas experiências sensoriais. E nós gostaríamos que vocês se inscrevessem lá na Expo Quântica para a gente já saber o interesse em relação a isso. O que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de experienciar, né? Porque é vasto. Mas vem algumas surpresas, né? Vem muitas, né? Eu acho que vem muitas, porque é isso. Tudo que vai ser colocado ali foram coisas que foram testadas. E a gente teve um resultado bacana. Até tem algumas experiências até com água, que é muito mais fácil das pessoas entenderem. Porque aqui, quando a gente está falando de alimentos, a gente está falando de grupos vitamínicos, de grupos biogênicos, de frequência, de equilíbrio energético. Mas quando vamos falar de uma água, né? E aí já existem várias experiências na água e vendo o tanto que muda as moléculas. Então existe... Hoje mesmo a gente fez isso, né? Tá vendo? Aqui, cheia de afeto de 80 anos. Entendeu? Você imagina que isso a água sente, né? Com certeza. Então... Como a solarização, quando você pega a água em garrafa de vidro e põe para que o sol mude aquela molécula. Como aquela experiência das duas águas e uma falando coisa boa, a outra falando coisa ruim. Masaru Emoto fez uma pesquisa gigante em cima de cristais de água. Então não tem mais como as pessoas negarem que existe. O que pode ser você estar a fim de estar aberta e ter uma vida melhor, ter uma vida na quinta dimensão ou não quero, porque também é uma escolha. E a pessoa que não quer, tudo aquilo que a gente falar também, não adianta a gente comprovar cientificamente que vai continuar não acreditando. Não quer fazer. Daí não tinha nem que estar nesse canal, né? Não. Mas nesse canal ele vai encontrar as pessoas que convergir. vão... E é isso, assim, eu acho que vai ser muito incrível. Acho que deu já pra gente dar um spoiler, a gente não vai falar muita coisa pra eles virem também, né? E entenderem, porque assim, a gente pode tratar nisso. Vai ser homeopático. Contar gotas, mas acho assim, a gente vai estar na exposição trazendo os conceitos também individuais e as convergências e o tanto que eles estão correlacionados. Então, a correlação da nutrição quântica com a gastronomia afetiva, com o reiki, com a radiestesia, com a radiônica, com os óleos essenciais, que são incríveis. Eu uso muito óleo essencial na minha gastronomia. Lembrando que os óleos essenciais na gastronomia, eles têm que ser 100% puro e liberados para ser usados, porque a gente tem também muitos óleos essenciais que não é 100%. E não pode usar não pode usar com exagero, porque... Não, porque são... Eu falo que são microgotas, mas que fazem também uma diferença enorme. Mas eu acho que a gente vai... Eu dei uma despejada assim no frango, ficou cheirando orégano até a cortina, você quer saber? Tem que ser com a pontinha do palito de dente. Eu já dei umas esguichadas assim, achei que era... E o legal é isso, coisa. Que a gente vai dar dicas como as pessoas usarem isso. E não precisa ser um dono de uma grande rede de restaurantes ou um dono de uma banqueteria, nada disso. Pode ser a dona de casa, fazendo para os filhos, né? Então, eu acho que é muito abrangente o público daquilo que a gente vai estar oferecendo, né?
E hoje parece que essa cultura, as pessoas estão dizendo assim, vamos tirar a mulher da cozinha. Mas tem muito homem cozinhando e se interessa por fazer um alimento adequado, com qualidade. Meu marido gosta também de qualidade do alimento e tudo, a gente preserva muito isso. Então, às vezes, você pensar, puxa, eu vou fazer um omelete à luz de velas, né? Que frequência que ficou ali? Do amor, do carinho, da atenção. Pô, mas o que você quer fazer com um omelete, né? Dentro daquele momento ali, não tinha nada na geladeira. Para fazer o omelete, É que assim, é que tudo isso é amor, né? é que nós somos condutores, né? Então, acho que é isso. Quanto mais limpo, quando eu falo para você, eu hoje não preciso tanto do pêndulo que eu já tenho. Por quê? Porque eu fiz várias iniciações, então eu aumentei os meus canais de condução, mas todos nós, mesmo quem não fez nenhum tipo de preparo, é um condutor. Porque tá encarnado, tem energia, tem um sistema, tem um organismo. Então, tudo aquilo que você coloca em intenção, você cria. Então, essa cocriação, ela existe não só na comida, ela existe na nossa realidade. Pode ver se você começa a pensar, você nunca viu um carro vermelho, você começa, não, eu vou comprar um carro vermelho, você só começa a ver carro vermelho na rua. Por Isso é quê? acontece quando você tá grávida também. Não é? Parece que eu só via mulher grávida na minha frente e não conseguia ver Porque outra. somos co-criadores. Exatamente. Então, como nós somos co-criadores, é muito legal quando você pega, no meu caso, eu direcionei isso para a gastronomia. Uhum. Mas qualquer área, você entende. Então, assim, a pessoa, é o que eu te disse, era sua avó. Ela estava fazendo ali uma sopinha e às vezes nem era um alimento com tanta vitalidade assim, mas só o amor, só a intenção, a cocriação dela num alimento puro, aquilo já tinha um nível vibracional que te curava mais do que qualquer outro tipo de antibiótico. Eu tenho uma amiga que ela estava com dengue na Covid. E não podia ninguém ir lá, porque ela estava muito mal. E eu falei, mas quem que vai cuidar de você, né? Liguei para ela e ela, nossa, eu tô aqui acabada. Eu falei, peraí, eu vou fazer uma sopinha para você. E o Giglo fez os pãezinhos, torradinho para ela. Eu fiz uma sopa de inhame com shiitake. Eu coloquei o vídeo, falei, olha, tô cortando aqui, tô fazendo, ela ficou assistindo, indo fumaça, tô fazendo aqui para você. Eu coloquei tanto amor ali. Ela arrumou a mesa e nós deixamos lá na porta porque ninguém podia entrar. Eu não tinha nenhuma preocupação com isso, porque eu não fazia parte daquela frequência. Então, para mim, aquilo era só para ajudar mesmo, não tive nenhum problema. Falei, não, vou te ajudar. Menina, eu levei lá, tudo quentinho, coloquei, embrulhei, arrumadinho, levei para ela. E aí o Giglo ensinou algumas coisas para ela fazer, colocar o pé dentro de um balde para melhorar o linfócito T. Quando você tiver com febre, com gripe, pé na água, bem quentinha, com um pouquinho de sal por causa da parte eletrólitos. E coisa de vó, né? Coisa de vó. Levei para ela, menina, no dia seguinte, ela já estava muito bem. Ela falou, Vera, que amor isso, que amor. Eu nunca pensei que você pudesse fazer isso por mim. Falei, mas eu faço por tanta gente. É uma coisa que é da minha natureza, sabe? Querer agradar. Ainda estava falando isso para a Jéssica hoje. Jéssica, eu agrado, eu mimo todo mundo. Sabe? Não, e você entende como tem correlação com tudo isso que a gente está dizendo? Sim. Que é isso que eu te disse, não adianta a gente vir aqui, por isso que você falou, eu falei, ai, Vera, como você me achou, né? É verdade. Gastronomia, quando que você, não, você é a única. É a única. E eu acho que, eu acredito que não seja nem a única aqui, porque lá fora também eu tenho algumas pessoas que falam que... Mas quando eu busquei sobre gastronomia quântica, eu li tudo sobre você, tudo. Por isso a minha emoção, sabe? Por saber que você teve esse olhar, teve essa preocupação de ser pioneira, porque as pessoas não entendem, acham que porque é vegano, porque é orgânico, que é isso, que é aquilo. E não é nada disso. É ensinar como chegar àquela frequência. Você sabe que logo que eu
nomenclei, porque assim, no começo, quando eu montei o buffet, era só um buffet afetivo. Conforme eu fui me desenvolvendo, estudando e vendo o que eu poderia aumentar nisso, e aí a gente, sim, conseguiu fazer ele a gastronomia quântica integrativa, que é com tudo isso. Um professor, não sei se era um professor, um aluno entrou para mim e falou, mas eu quero entender, você não, tudo que você falou não é gastronomia quântica. Ai, e Aí eu ainda falei, tem desses não, ainda. imagine, daí eu disse, olha, eu acho então que você precisa, era um engenheiro, eu acho que você precisa estudar um pouquinho mais a tua física quântica. Então, eu vou te dar todas as referências, e aí, depois que você estudar todas as referências que eu vou te dar na literatura de nutrição quântica, de física quântica, você me retorna. E aí, depois ele só me pediu desculpas e tudo bem, mas é o que eu te disse. É tão engraçado porque o julgamento, ele vem primeiro. A pessoa primeiro te julga antes de dar um Google, de dar um GPT, qualquer coisa para tentar entender o que é real, o que não é real, o que tem comprovação, o que não tem comprovação. E aí eu digo da correlação, porque a gente não tem como falar de uma gastronomia quântica só em cima da nutrição quântica. Porque a nutrição quântica é um estudo muito raso do que é a gastronomia. A gastronomia quântica, por isso vem o integrativa, porque ela é muito mais abrangente. Que é o que eu acabei de te falar, o amor cura. Não tem como eu falar para você de vitalidade, de hertz, se não existir amor. E o amor eu preciso ir pro afeto. E o afeto não só da pessoa que vai receber ou da pessoa que vai doar, mas de todo esse processo. O afeto também do alimento, da vibração do alimento. E quando você vai unindo esses vários estudos e esses vários tipos de energia, por isso você pode ver que eu coloco gastronomia quântica integrativa que nutre além do físico, nutre o emocional, o energético e o espiritual. Por quê? Porque você acessa lugares muito confortáveis quando você consegue equilibrar todos esses universos num mesmo elo. Eu não sei, isso é uma coisa muito minha, tá? Eu ainda vou comprovar isso, vou escrever um livro para comprovar em cima de tudo isso. Mas eu digo assim, a gente tem o campo espiritual, né, que é aquilo que a gente acredita, e o campo físico. Mas ao longo do tempo, quando eu estudei só a quântica e só o mundo energético, eu pensava físico, energético, espiritual. Só que eu comecei a ver que não era o suficiente. Muitas vezes a gente não conseguia ter esse acesso. E aí eu vi as influências que o campo emocional e o campo mental têm sobre todo esse processo. E por isso a gastronomia ela não pode ser tão básica, ela não pode ser só física e espiritual ou só física e energética, ela precisa ter um conjunto de coisas para poder ser efetiva e realmente ser real e mudar a vida, né? Nossa, que lindo! É isso. Gente, chega de spoiler. Agora vocês só vão saber lá na feira o que a gente vai trazer na Expo Quantic. Acabou. Patrícia, amei. Eu também. A tua presença aqui foi uma delícia. Então, eu espero vocês na Expo Quantic 2025 aqui em Santos. E vai ter um universo. A gastronomia vai ser incrível, as nossas experiências, workshops e a oportunidade de você ter uma qualidade de vida através da alimentação especial. Venham conhecer.